Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, a gente teve um fato histórico acontecendo no último Super Bowl, que foi uma grande reviravolta na posição de quarterback, algo que não acontece todos os anos. Pensando nisso, a gente volta com mais um documentário aqui, que é o 7 maiores reviravoltas da história da posição de quarterback. Obviamente o Sam Darnold está nessa lista, tem Geno Smith também, a gente já começa por ele, tem algumas surpresas no ranking, tem uma polêmica, tem um nome aqui que eu acho que vocês gostariam que fosse o primeiro, mas eu não coloquei em primeiro, eu vou explicar o porquê. Então vamos juntos para mais um Doc NFL aqui, com a edição do Denis, e vamos nessa. Lembrando sempre, este documentário é financiado pelos membros, então muito obrigado a você que é membro que financia essa bagunça. Sem mais delongas, vamos começar com o Geno Smith, a nossa 7ª maior reviravolta na posição de quarterback. Bom, o mundo dá voltas e às vezes ele termina no mesmo lugar. Notícia que acabou de sair. A gente está durante a Free Agency e o Geno Smith vai voltar para o time que ele escolheu, os Jets. O timing para começar essa lista não é dos melhores, né? Afinal de contas, Geno foi substituído por Sam Darnold no Seahawks e eles só não voltaram aos playoffs como eles foram campeões. E para completar, o Geno foi um show de interceptações nos Raiders e o time decidiu cortá-lo aí, seguir em frente aí depois da temporada. De toda forma, até pela pouca frequência de jogadores que poderiam figurar nessa lista, ou seja, poucos suspeitos para a nossa lista, é mais do que justo colocar o Geno aqui. Quando ele foi escolhido pelos Jets em 2012, ele já nasceu para a NFL como renegado. Primeiro porque ele ficou esperando, né, a primeira rodada inteira, acabou não sendo escolhido na primeira rodada. Caiu para a segunda rodada, né? Foi uma das últimas vezes que a gente viu uma novela realmente no draft, né, com um jogador com cara de taxa, assim, esperando para ser escolhido. Né? Então ele já nasce para a NFL como renegado. Mesmo sendo na segunda rodada, inclusive a escolha, na época, eu dei nota 0 para essa escolha. Acho que foi a primeira vez que uma torcida ficou pistola comigo, a torcida dos Jets, e eu passei as semanas e os meses seguintes explicando que a nota não era para o jogador, a nota era para a escolha. Os Jets, tanto como seriam nos anos seguintes, eram uma bagunça e não era um quarterback mais ou menos que seria a solução ali. Depois de, literalmente, tomar um soco de um colega de vestiário, dar errado em Nova York e ser um flop colossal, o Geno começou a ser um peregrino e começou a ganhar vida como reserva na NFL. Passou pelos Giants, pelos Chargers, até que ganhou uma nova chance no Seahawks. Isso como titular em 2022, quase 10 anos depois de ser draftado pelos Jets. Russell Wilson foi embora para os Broncos e o Pete Carroll apostou em Geno Smith. Na época, o Pete Carroll batia muito na tecla que ele tinha sido técnico no college, que ele revelou vários quarterbacks para a NFL e que os quarterbacks no college eles acabam se formando, se graduando, aí você tem que estar preparando o outro e que o Geno Smith estava sendo preparado, que ia dar tudo certo. E o Pete Carroll apostou no Geno. Por ironia do destino, depois daquela nota 0 em 2012 que eu dei para a escolha do Geno, não para ele, né, frisa-se, para a escolha, os nossos caminhos se reencontraram. O primeiro jogo que eu comentei em loco foi justamente a estreia de Geno Smith como titular pelo Seahawks contra os Broncos de Russell Wilson na semana 1 da temporada 2022, o Monday Night Football. O Geno fez uma partida muito sólida e ele teve um ano fantástico, o melhor de sua carreira. Pete Carroll, que antes parecia um maluco, saiu como gênio dessa história, não como Geno, como gênio. Naquele ano, 2022, o Geno teve mais de 4.000 jardas, 30 touchdowns, enquanto o Russell Wilson derretia no Colorado. Mas foi o ápice da reviravolta. Smith não chegaria a vencer um jogo de playoff e hoje segue sua sina como um brinquedo quebrado, vamos dizer assim, né? Como um potencial reserva na NFL. 6. Rich Gannon. Quando o Pete Carroll bradava aos 4 ventos sobre o Geno Smith, que vai dar certo, que a gente confia nele, eu lembro de entrar no ESPN League na frente do CT do Seattle Seahawks e dizer: bom, o mundo não acabou. Temos o precedente de Rich Gannon. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta e dizer que eu acreditava que algo assim aconteceria. Mas, de fato, quem conhece a história da NFL lembra desse caos. O que seria o algo assim? Bom, um MVP mega tardio, que ninguém acreditaria que aconteceria quando esse cara entrou na NFL. Rich Gannon vai pulando de time em time, desde sua entrada na NFL em 1987 até brilhar no sistema certo com os Raiders na virada do século. Draftado na 4ª rodada pelos Vikings no final dos anos 80, Gannon era exatamente o que o técnico Joe Gruden queria no final dos anos 90 nos Raiders. Um quarterback experiente e do qual ele não precisaria ser babá. Em 2001, ele tem 27 touchdowns e apenas 9 interceptações. A jornada dos Raiders é interrompida contra os Patriots, Tom Brady e o Tuck Roll Game. Em 2002, o Rich Gannon é MVP, mesmo com o Gruden tendo saído para o outro time pirata da NFL, os Buccaneers. Guarda essa informação, aliás. 4.060 jardas, os Raiders chegam ao Super Bowl
contra Gruden e os Buccaneers. E ali uma surra homérica, um show de interceptações. Os Buccaneers sabiam exatamente o que o Gannon ia fazer, exatamente qual era o livro de jogadas, não exatamente, mas sabia tudo taticamente dos Raiders, porque o ex-treinador dos Raiders, que terminou de lapidar o Rich Gannon, virou treinador dos Buccaneers. E aí vieram as interceptações contra uma das maiores defesas da história. Aliás, eu conto essa história no documentário sobre os Buccaneers de 2002. Não deixe de procurar aqui no canal, tá? Após o Super Bowl 37, com Gannon tendo perdido, ele acabaria convivendo com lesões no ombro até uma fratura no pescoço. Acabou aposentando após 2004, como o último grande quarterback dos Raiders até hoje. Será que o Fernando Mendonça pode quebrar essa sina? De qualquer forma, ele segue sendo também um dos MVPs mais tardios que a NFL já conheceu. Nick Foles. Poucos quarterbacks podem dizer que já tiveram um jogo de 7 touchdowns, uma partida passando para 7 touchdowns, ou que venceram Tom Brady nos playoffs. Esse cara pode dizer tudo isso e ainda falar que ganhou um Super Bowl em cima de Tom Brady. A carreira de Nick Foles é uma montanha-russa bizarra. Quando não era para acreditar nele, como em 2013, ele mete 27 touchdowns e 2 interceptações, comandando a divertida Foles-folia nos Eagles. Aí era para acreditar nele nos Rams e deu errado. Volta como reserva nos Eagles em 2017 com Carson Wentz como titular, acredite, e ano de MVP. Ele machuca justamente contra os Rams, aliás, né, os Rams aparecendo mais uma vez. Nick Foles herda o melhor time da NFL e ninguém acreditava nem nele nem no título do time. Com Philadelphia como zebra em todos os jogos dos playoffs, mesmo com um timaço e um mando de campo, chega um tiroteio no Super Bowl 52, com direito, claro, ao Philly Special, jogada ensaiada que marca aquele jogo, primeiro título dos Eagles. E aí volta a mesma história. Quando você deveria acreditar em Nick Foles, ele decepciona. Foi assim nos Jaguars, foi assim nos Bears. O Foles acaba aposentando como um dos casos mais curiosos da NFL. A reviravolta constante que foi força tão forte da natureza que venceu um Super Bowl como reserva justamente em cima de Tom Brady. 4. Steve Young. Muitos podem estranhar que Steve Young esteja nessa lista, porque, afinal de contas, os melhores momentos é o que ficam para a história, né? Só que é uma história de verdade pra lá de interessante. Primeiro porque ele topa um cheque alto e vai jogar em Los Angeles na USFL. Ele renega a NFL em 84, mesmo sendo o melhor quarterback daquele draft. Com a USFL indo basicamente pro cacete, resta ali colocar o rabo entre as pernas e sofrer no Tampa Bay Buccaneers, com direito a 2-14 de campanha. Sabendo que Joe Montana tinha suas lesões aqui e acolá, o gênio Bill Walsh aperta o gatilho e troca por Steve Young em 87. Ali parece que a situação muda, mas vem o fundo do poço psicológico. Por melhor que Young fosse, seria loucura tirar Joe Montana de titular, até que o destino deu seu capricho. Montana machuca na final da NFC de 1990, história que eu também já contei aqui no canal. E Young tem portas abertas para brilhar. Ou será que não? Havia um Dallas Cowboys no caminho algumas vezes. E a reviravolta de dizer não à NFL para um bust em Tampa e finalmente para campeão do Super Bowl, ela demora 11 anos. Era para ser um fracasso numa liga falida e num time que não iria a lugar nenhum. Depois virou uma eterna promessa e depois um eterno pipoqueiro nos playoffs que nunca vencia Dallas. Não surpreende que depois de vencer o Super Bowl, Steve Young pede para seus colegas tirarem um peso de suas costas. A expressão original é take the monkey out of my back, que faz muito mais sentido em inglês que em português, né? E aí depois disso ele vira e fala, foi embora para sempre. E foi mesmo. 3. Kurt Warner. Aqui a discórdia que eu te prometi. Você provavelmente vai reclamar que ele não é o número 1 da lista, porque Kurt Warner sequer foi draftado, e foi até tema de filme. Literalmente filme da Sessão da Tarde, né? Ele já foi tudo isso, mas a questão é que para ser uma reviravolta, um pouquinho de expectativa tem que existir, nem que seja o caso do Rich Gannon, né, que foi draftado pelo menos. Absolutamente não foi o caso aqui, né? O Kurt Warner não tem como ser comeback, porque ele nunca foi. Ele não foi draftado, não foi alguém que tinha fiadores ou padrinhos na NFL ou algo assim. O que ele foi, porém, isso ninguém tira dele, é a maior Cinderela da história da NFL. Ninguém esperava que ele fosse ser MVP campeão em 99. Mas também é uma reviravolta. Só que no segundo ato da sua carreira, para ser preciso. Quando a gente fala em reviravolta para o Kurt Warner, a gente tem que delimitar o período. E é o período em Arizona. Depois de vencer o Super Bowl, chegar ao Super Bowl em 2001, Kurt Warner começa a ter lesões aqui e acolá, nunca realmente esteve nas graças do técnico dos Rams, né, o treinador meio que queria o Mark Bulger, enfim. De 2001, a segunda vez que ele chega no Super Bowl com os Rams em diante, parece que a coisa vai degringolar. Em 2004, ele acaba ganhando o rótulo de quarterback tutor, ou quarterback ponte, tutor, enfim, com os Giants de Eli Manning, que tem a primeira escolha geral, e aliás tem documentário sobre aquele draft vindo em breve. E depois ele acabaria tendo o mesmo rótulo com os Cardinals.
Ali era para ele ser um seguro e ajudar na evolução de Matt Leinart, laureado quarterback de USC, que seria o futuro da franquia a partir de 2006. O Leinart joga bola nenhuma e o seguro vai ser acionado já em 2007. Em 2008, o time vai a todo vapor com Kurt Warner e chega aos playoffs como uma Cinderela, né? Essa palavra volta a acontecer com Kurt Warner. Uma Cinderela esperando para acontecer. E assim, quase 100% acontece. No ano de 30 touchdowns e 4.500 jardas de Warner, os Cardinals batem na porta do título do Super Bowl 43 e chegam a liderar no final do quarto período. Desta vez, porém, deu meia-noite para Cinderela. Ou melhor, deu Santonio Holmes, né, na virada dos Steelers. Mas é incrível como Kurt Warner conseguiu ser um raio narrativo tão poderoso como personagem, que ele é a maior Cinderela da história da NFL, e a nossa terceira maior reviravolta da história da liga, justamente na posição mais importante do jogo. E tudo isso em basicamente 10 anos. Jim Plunkett. Infelizmente um tanto quanto esquecido, porque assim parece ter ficado a década de 70 para a NFL, o Jim Plunkett é a epítome da força da natureza acontecendo porque Deus quer que vá acontecer dessa forma. Ele entra na NFL como a primeira escolha geral pelos Patriots lá atrás, em 71. Ele não faz absolutamente coisa nenhuma por 5 anos. Aí ele passa pelos 49ers no pré-Joe Montana e chega aos Raiders em 79, totalmente desacreditado. Tanto é que em 80 o time trouxe Dan Pastorini como promessa de agora vai. E aí o Pastorini quebra a perna na semana 5. Basicamente em 7 jogos o Stabler comanda os Raiders ao wild card. Mas nenhum time nunca venceu o Super Bowl vindo do wild card, certo? Até aquele ano, essa era uma frase verdadeira. Ao todo, Plunkett comandou os Raiders a 9 vitórias em 11 jogos, culminando em um jogo de 261 jardas e 3 touchdowns na vitória do Super Bowl 15 contra os Eagles. Essa é a parte fofa da história, que geralmente vem seguida da parte triste, dizendo "e ele nunca mais fez coisa alguma". Então vamos para mais uma reviravolta. Que tal? Ele não fez de fato coisa alguma em 81 e 82, tendo mais interceptações do que touchdowns nos 2 anos. Foi pro banco em 83 e adivinha? O titular machuca e ele volta ao comando. E volta ao Super Bowl, vencendo o Super Bowl 18 contra Washington, uma partida que, a bem na verdade, ele teve só que controlar o jogo. 84 seria seu último ano com alguma expectativa. Teve uma lesão no abdômen, que fez com que ele nunca mais fosse realmente competitivo. Mas as reviravoltas de primeira escolha, pro nada acontece, pro banco, pro título, pro banco, pro título, fazem com que ele seja, no mínimo, o vice dessa lista. Antes da gente falar o primeiro lugar, vamos recapitular. 7, Geno Smith, com os Jets indo ao fundo do poço e depois virando titular, um titular digno com os Seahawks, embora não tenha conquistado uma vitória em playoff e o Super Bowl. Em sexto, Rich Gannon, quarterback bem mais ou menos, que acaba virando MVP em 2002, sofre com interceptações no Super Bowl contra o seu ex-técnico e aí acaba flopando de vez o resto que teve ainda na carreira. O Nick Foles e sua Foles-folia com 7 touchdowns no jogo, depois um time acredita nele, não dá certo, aí ninguém acredita, ele dá certo, aí outro time não acredita, ele dá certo, vence o Super Bowl como zebra, justamente contra Tom Brady. Steve Young é o 4º nome da nossa lista, sendo o melhor quarterback do draft de 84, mas decide ir para a USFL. A liga acaba indo à falência, ele coloca o rabo entre as pernas, vai para os Buccaneers, tem 2 vitórias e 14 derrotas, é trocado para São Francisco, fica no banco do Joe Montana, o Joe Montana machuca, ele assume, não consegue fazer nada nos playoffs, quer dizer, nada é um pouco forte, mas não consegue brilhar nos playoffs, e aí finalmente vence o título em 94. O 3 é o Kurt Warner, a maior Cinderela da história da NFL e uma reviravolta nos Cardinals, e o 2 o Jim Plunkett, de primeira escolha geral, pra nada, pra reserva que vira titular e ganha o Super Bowl como wild card, pra nada, pra depois mais uma vez vencer o Super Bowl. E agora, a maior reviravolta de todos os tempos na posição de quarterback, que é Sam Darnold. Se a gente for parar pra realmente pensar, o Plunkett poderia e deveria ser o primeiro lugar. Faltou distanciamento histórico aqui? Eu pensei sobre isso, mas eu acho que não. Eu julgo honestamente que o feito de Darnold é maior do que o de Plunkett. É fato que os Raiders, né, que o quarterback dos Raiders foi pro fundo do poço, mas não se esqueça disso. Isso aconteceu nos anos 70, na época que Chaves era a principal atração da TV mexicana e que a TV aqui no Brasil era preto e branco. Isso aconteceu numa época em que o jogo terrestre era muito mais importante do que o quarterback. E numa época onde não existia rede social. O Darnold foi massacrado por anos pelo incidente dos fantasmas. Microfonado no Monday Night Football, coisa que ele, aliás, nunca deveria ter deixado acontecer, frise-se, o Darnold acusou o golpe a dizer que estava vendo fantasmas contra a defesa dos Patriots. Ele virou motivo de piada por isso durante anos e anos. Não deu certo nos Jets, não deu certo nos Panthers, estava condenado de verdade a ser um eterno reserva, como ele foi nos 49ers e era para ser nos Vikings. Um backup de luxo, outrora, escolha alta no draft. E era realmente para ser assim nos Vikings, mas o J.J. McCarthy se machuca em agosto de 2024. E Darnold mostrou poder de fogo e
foi um quarterback que mostrou bastante confiança, atacando o meio do campo, tendo mais de 30 touchdowns. Só que veio o argumento, mas tinha Justin Jefferson, Kevin O'Connell, jogou mal contra os Lions valendo a folga, jogou muito mal contra os Rams. Pois é, e aí veio uma sequência de reviravoltas, umas 10, pra gente falar a verdade. O Darnold venceu o Super Bowl sendo apenas o segundo quarterback no século com o seguinte feito: liderar a NFL em turnovers e ser campeão mesmo assim. A outra vez foi o Eli Manning em 2007, que é uma história pra lá de fora da curva, né, contra os Patriots invictos. A gente estava esperando nos playoffs a merda acontecer a qualquer momento. Ela não aconteceu. O Darnold mostrou compostura, depois de girar o céu no draft, assinando com o time de Nova York, coisa maravilhosa morar em Nova York, pro inferno do banco de reserva e a fantasmafobia. O Darnold concluiu a maior reviravolta da história da posição de quarterback, justamente por conta da pressão que existe sobre os quarterbacks hoje. Não que o Plunkett não tenha sido uma grande reviravolta, mas hoje é bem mais complicado. Gostou desse documentário? Não esqueça de virar membro do canal para ter acesso antecipado aos documentários. Graças a eles, os membros, aliás, a gente pode separar tempo e investir em editores para o nosso canal. Então, como sempre, muito obrigado a você que financia essa bagunça. Não deixe de dizer nos comentários o que você concorda, o que você discorda dessa lista, aliás. Antônio Curti aqui, e da minha parte, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima.